agora na Bienal, estamos tendo os eventos de quadrinhos, assim, nesses contextos de crise que a gente tá, né? Que tá todo mundo falando na crise já faz um tempo, acho que a gente sempre esteve em crise, né? Mas assim, agora nesse contexto, eventos como esse, assim, você acha que eles ajudam a aquecer, dão alguma força? Como você avalia dentro desse contexto de... Sim, eu acho que o evento é muito importante pra gente. O mercado de quadrinhos, a gente discute muito o mercado, a cena de quadrinhos, a gente conversa bastante com o Liber off-camera, né? Mas considerando que existe um mercado, essa relação mercadológica dos quadrinhos, assim, ele é um mercado muito particular. Ele sempre se baseou em métodos alternativos. Sim, lógico, existe banca, existe livraria, existem vendas importantes nisso. Existem quadrinhos que são best-sellers, se venderam 10 mil, 20 mil exemplares, mas a questão é que o baixo clero dos quadrinhos aqui, a gente sempre teve que procurar métodos alternativos de vender os quadrinhos. Então, o evento é um método alternativo. A gente está aqui, faz essa venda corpo a corpo, vende pro leitor direto na mão dele, e apresenta a obra, autografa, vende. É uma coisa que a gente sempre precisou. O Liber falou muito bem, a gente sempre esteve em crise. Para nós sempre existiu essa crise. Então, a crise global afeta a gente, sim, claro, mas afeta menos, porque a gente sempre teve esse circuito um pouco alternativo. O que faz um editor? Porque uma galera tem essa dúvida. Então, assim, o trabalho do editor de quadrinhos, ele é basicamente o que eu falei, assim, você trabalha com o autor para tornar a obra... assim, melhor, é diferente. Talvez existe tem um editor chamado Max Perkins. Ele foi o editor do Fitzgerald e do Hemingway e tal. Só? E ele tinha ele sempre falou assim, existe o questionamento do editor, né? Será que nós tornamos os livros melhores ou só diferentes? É um questionamento da minha vida, assim, né? Então, a gente procura tornar melhor. Eu acho que muitas vezes a gente torna eles diferentes do que eles seriam, assim, né? Mas o nosso trabalho é esse, pegar e procurar maneiras de transformar aquele texto do autor em um texto mais ainda do autor, um texto que ele quer falar. Então a gente conversa com o autor diretamente e fala, ó, o que você quer apresentar aqui? Não está claro para mim como leitor o que você está apresentando. Como te quiser fazer? Você também pega erros de todo tipo de natureza. Você vai pegar erros de português, você pode pegar erros de layout, erros de desenho, erro de continuidade. É um trabalho que você vai ter que atentar também. E você ajuda a desenvolver a embalagem do livro, que eu chamo de embalagem, né? A capa, o texto de quarta capa, ou às vezes uma apresentação. Promoção para vender. Promoção, Porque afinal de contas, no fundo, no final da linha tem um leitor, e esse leitor tem que consumir aquilo normalmente comprando. Sim. Claro, ele pode ir numa biblioteca, ou ele pode pegar digital, mas normalmente espera-se que ele compre ao final. Sim. Mas mesmo na biblioteca é uma compra, né? Você claro. Você se interessou e pegou na biblioteca, né? O que já é uma puta de uma vitória, né, cara? Sim, o cara pegar pra ler. E é um negócio assim, tipo, nas editoras pequenas essa figura do editor se confunde um pouco com as outras coisas, com o marketing, com o publisher, né? O publisher é o publicador e tal. A gente acaba fazendo um pouco de tudo. E não perfeitamente. Eu adoraria ter um departamento de marketing, um departamento comercial, que são pessoas especialistas no assunto, mas não tenho grana pra isso. Então a gente acaba fazendo tudo isso.
está aqui na Bienal de Curitiba. E ontem teve um bate-papo sobre o Cumbi e o Angola Janga, né, aqui na Bienal, né? Eu acho que a gente podia, de repente, começar até por essas impressões suas da Bienal e dessa conversa com o pessoal. O que você achou, assim, como é que foi? Olha, acho que é um espaço incrível poder estar aqui na Bienal de Curitiba. Já é, pelo menos, eu acho que é a terceira vez consecutiva que eu venho para cá. Mas foi a primeira vez que eu falei sozinho, não é, como mediador, especificamente sobre os livros, o Cumbi e o Angola Janga. E tem sido muito interessante poder ter esse contato com o público, poder ouvir, não é, questões que remetem ao livro, mas que também são desdobramentos que as pessoas geralmente pensam, né, a partir do livro. E isso é essencial, né? O livro ele tem que abrir para outras questões também. Eu acho que essas obras têm um pouco disso. E os retornos que você está recebendo, eu fiquei bem impressionado ontem, eu fiquei impressionado mesmo ontem na mesa, com o nível, assim, das pessoas, são todas engajadas, todas com perguntas muito boas, bem estruturadas em pesquisa, metodologia e tal. E eu fiquei curioso para isso, assim, o retorno que você está recebendo pelo livro, assim, o que você está achando desse retorno, assim, Cara, no caso desses últimos 2 livros, isso já tinha acontecido no Cumbi, no Encruzilhada, não é? Um pouco menos. Era muito o quê? Encruzilhada e Noite Luz, o público que lia muito de quadrinhos chegava nesses livros e depois me comentava alguma coisa e tal. Teve uma recepção crítica muito boa, mas grande parte do público que não era leitor de quadrinhos não tinha acesso. Poucas pessoas. No caso do Cumbi e do Angola Janga, não, foi diferente. Muita gente que não eram leitores tradicionais de quadrinho foram atrás da obra. Muita gente interessada na parte de pesquisa, mas que acaba se encantando também com a forma de contar a história. E um público extremamente engajado também, em pensar na história do Brasil a partir de outras perspectivas e interessados em conhecer mais sobre essas formas de pensar o nosso país e essas conexões que não são só com o Brasil, mas também com o seu entorno. É que eu sou historiador e assim as pessoas têm uma dificuldade grande de conhecer a história do Brasil, né? Em parte porque a história talvez do Egito, da Grécia, graças a Hollywood, tal, seja mais fascinante de alguma forma, né? Para essa pessoa, eu vi um filme e tal, então o cara se imagina daquele jeito e não vai efetivamente estudar a história. E me parece que tem uma certa rejeição da história do Brasil, tipo, não quero ver isso. Eu, moleque mesmo, eu vivia isso, né? E me parece que iniciativas como a sua melhoram, além de contar a história, melhora a vontade de alguém querer aprender história. Eu acho que isso é mais importante, talvez, até, do que a história que está sendo retratada. Você chegou a ter algum contato com historiadores depois que o livro foi lançado? Porque antes sim, né? Você até fez com a ajuda de historiadores, enfim. Mas depois que acabou o livro, você teve contato com outros historiadores que estão utilizando a sua obra para ensinar a história? Eu tive uma interlocução muito grande com pesquisadores, professores universitários, né, e muita gente da área de história, literatura, interessada nesses livros. Gente que está na universidade para dialogar com os alunos da graduação e professores também da rede municipal, estadual de ensino também. Muita gente está interessada nessas obras, isso eu acho interessante. Não que a nossa história não seja importante e mereça, não é, grandes obras, que é um pouco o que você estava falando, eu entendi, que às vezes a gente e o público mais novo fica interessado nas obras, das histórias que existem já fora, sobre Europa, América, porque muitas vezes são histórias que já estão sendo contadas, além dos livros clássicos, teóricos, você já tem filmes, em vários tipos de narrativas. Isso faz com que a pessoa tenha mais acesso àquilo, não é? E a sua obra para a literatura mais acadêmica. Esse tipo de ponte é algo que a gente ainda tem que fazer aqui no Brasil. Que a sua obra está fazendo. Eu tento fazer. Tem muita coisa interessante falando sobre o Brasil colonial e alguns personagens importantes negros, indígenas e outros no período colonial, que a gente tem pouco acesso, e o que existe e está registrado, muitas vezes ainda é codificado dentro de um contexto muito acadêmico. Exatamente. E chega somente a esse tipo de... A elite da elite, né? Que é o historiador, porque não é toda... Porque assim, o cara, sei lá, da física, o cara da administração, ele
não vai se interessar por isso, deveria ter que se interessar. Então isso deveria ser falado lá na base, né? Lá pro moleque, não sei, 5º ano, 6º ano que você estuda História do Brasil. Acho que um livro como o seu ajuda essa molecada a gostar mais da história do Brasil, tanto quanto os filmes de Hollywood ajudam eles a gostar da Grécia ou do Egito, por exemplo. Foi bacana, né? O dia começou meio fraco, mas depois aumentou bastante, né? Veio bastante gente aí, quase não dava para andar aí uma hora. Vendeu legal. Ontem foi bacana, hoje foi melhor ainda. A maioria já conhece, tal, gente que já comprou os exemplares anteriores e quer saber o resto da história agora, né? Ou gente que está vindo de fora da cidade e quer conhecer o super-herói aqui de Curitiba.